Os robôs ucranianos acabam de forçar a rendição humilhante das tropas russas. E isso não é o pior para Putin. Nenhum soldado ucraniano estava envolvido. Em 9 de julho, o Kiev Independent relatou uma operação histórica na qual a Ucrânia usou uma combinação de drones First Person View e terrestres para atacar uma posição russa. A operação, liderada pela 3ª Brigada de Assalto Separada da Ucrânia, forçou um pequeno grupo de tropas russas a se render aos drones terrestres ucranianos. Ainda não foram divulgados números específicos, mas a operação ocorreu em Kharkiv Oblast. A Rússia tem avançado nesse oblast recentemente. A BBC diz que ele representa uma das 3 frentes na ofensiva de verão de Putin. Com a Rússia já tendo afirmado ter cruzado a fronteira estadual para o oblast, a Rússia também diz que conseguiu capturar uma aldeia de fronteira em Kharkiv. A BBC diz que mais avanços são improváveis a menos que Putin dedique mais forças ao oblast, sem mencionar ganhos. O feito da Ucrânia pode ser o suficiente para uma contraofensiva que expulse a Rússia de Kharkiv completamente. A 3ª Brigada de Assalto, separada da Ucrânia, enviou drones First Person View e drones terrestres, kamikaze, para bombardear uma posição russa, num ataque com fundamentos simples. Depois de muitos bombardeios, os soldados russos já estavam fartos. Com drones explodindo ao redor, impedindo-os de sair das trincheiras, eles ergueram a bandeira branca e se renderam. Os russos capturados foram escoltados de volta para uma base ucraniana, sem a presença de soldados ucranianos à vista, utilizando robôs terrestres e possivelmente drones First Person View, sobrevoando para assegurar que as tropas russas não saíssem da linha ou tentassem fugir. Isso foi uma grande vitória para a Ucrânia. O reduto russo, que foi alvo de seus drones, já havia conseguido resistir a vários ataques de unidades ucranianas, o que torna a captura por drones ainda mais notável. A Ucrânia acaba de ter sucesso com robôs onde suas tropas haviam falhado anteriormente. O canal do Telegram da 3ª Brigada de Assalto Separada postou para anunciar seu sucesso, trazendo mais informações. Pela primeira vez na história, os ocupantes se renderam ao terreno, informam os robôs do 3º assalto. O 3º assalto realizou uma operação inédita sem infantaria e sem baixas. Combatentes atacaram e capturaram posições inimigas em Kharkiv usando apenas drones e robôs terrestres, tomando ocupantes como prisioneiros. Ucrânia captura soldados russos sem arriscar suas próprias tropas. Notícia manchete. Feito sem infantaria e sem perdas do lado ucraniano. Ao fazer isso, pode ter criado uma nova tática revolucionária que mudará a face da guerra na Ucrânia. Mais detalhes adiante no vídeo. Segundo a 3ª Brigada de Assalto Separada, as fortificações inimigas foram atacadas por kamikazes First Person View e NRK. O próximo robô se aproximava do abrigo destruído, quando o inimigo anunciou a rendição para evitar ser explodido. Os sobreviventes foram resgatados por helicópteros e, conforme os regulamentos, tornaram-se prisioneiros. As posições que falharam 2 vezes em ser atacadas por unidades adjacentes foram repelidas pelos robôs da Troika devido a ações ofensivas planejadas. As fortificações e o cinturão florestal foram ocupados por nossas forças. Aqui temos a primeira indicação dos tipos de drones usados na operação. A Ucrânia mencionou robôs Troika, que são uma opção interessante se forem os mesmos tipos usados atualmente em vários aeroportos do mundo. O Troika é um drone terrestre que lembra muito um dos Daleks de Doctor Who. O drone utiliza processamento de linguagem natural para responder a consultas básicas em vários idiomas, como inglês, chinês e japonês. Ele é capaz de navegação autônoma, permitindo que se guie pelo terreno e ao redor de objetos, afirma Modev. Não se sabe se a Troika, a 3ª Brigada de Assalto Separada usada, é o mesmo tipo usado atualmente nos aeroportos. Mas se for, isso dá um tom meio humorístico à história. A Troika passou de guiar turistas perdidos para seus portões para liderar soldados russos rendidos para as fortalezas da Ucrânia. A 3ª Brigada de Assalto Separada relata grande melhoria em postagem no Telegram. Este é o trabalho da Unidade Núcleo de Comando 13 da CIA Deus Ex Machina, do 2º Batalhão de Assalto. Este é o primeiro assalto bem-sucedido confirmado na Guerra Moderna, usando apenas plataformas não tripuladas. Mas não é tudo. Também temos imagens do que a Ucrânia fez. O vídeo, compartilhado pelo Kiev Independent em 9 de julho, mostra um drone terrestre ucraniano se dirigindo a uma posição russa.
O drone possui pneus grandes e grossos proporcionais ao seu tamanho, percorrendo um caminho de terra. Uma possível carga explosiva está armazenada em uma plataforma central, protegida por uma gaiola de metal ao redor da bomba. Logo fica claro por que o explosivo está no lugar. Em segundos, a filmagem corta para o reduto russo, alvo do drone. Uma explosão. Uma enorme bola de fogo engole a trincheira russa. Quando o drone terrestre kamikaze explode aos 35 segundos, a filmagem mostra outros drones usados no assalto. Drones First Person View. Um pequeno drone é visto zumbindo ao redor da trincheira que os russos construíram. Ele não penetra, mas permanece ali por alguns segundos, provavelmente para o operador confirmar a posição antes de explodir em uma bola de fogo e fumaça. E assim segue. Mais drones terrestres avançam até a posição russa. Cada um chega sem resistência e detona. Por fim, as imagens mostram os russos espiando de seu buraco de raposa, com uma pequena placa anunciando que desejam se render. As constantes explosões foram demais para eles. A Ucrânia aceita a rendição de 2 soldados russos, que são mostrados deitados de bruços no chão com uma placa ao lado. Podemos supor que esses soldados são os que os drones da Ucrânia guiaram para a posição ucraniana, já que um soldado logo chega para recolhê-los. A filmagem é notável e mostra a eficácia da Ucrânia ao atacar uma posição russa com seus drones. O que temos aqui é um primeiro no mundo, sem nenhum de seus soldados envolvidos, até que as tropas russas se rendessem e chegassem à base ucraniana. A terceira brigada de assalto separada conseguiu usar drones e robôs terrestres para capturar alguns inimigos. Durante a guerra na Ucrânia, a terceira brigada de assalto separada provou repetidamente ser uma das mais importantes e inovadoras que o país possui, o que não deveria ser uma surpresa. Formada em 2022, a brigada é fruto da fusão da Força de Operações Especiais Azov, ou Azov, Forças de Operações Especiais, criada por ex-batalhões Azov. Após a invasão inicial de Putin à Ucrânia, esses batalhões estavam em Mariupol quando a cidade foi sitiada pelos russos. Apesar da queda da cidade para os invasores, os remanescentes dos batalhões Azov se reagruparam fora dos limites urbanos e começaram a formar novas unidades independentes em Kiev, Sumy e Kharkiv. A Ucrânia logo percebeu o valor inestimável dessas unidades improvisadas se organizadas em uma força coletiva. O Azov Forças de Operações Especiais foi integrado às Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia e em janeiro de 2023 foi incorporado a uma unidade operacional das Forças Terrestres Ucranianas. A unidade se tornou a terceira brigada de assalto, separada um conjunto de forças bem treinadas e móveis, aptas a realizar operações complexas. A brigada tem sido essencial para vários triunfos ucranianos desde então. Em abril de 2023, participou da libertação de Kherson e lutou na defesa fracassada de Bakhmut, que acabou caindo. A terceira brigada de assalto separada foi uma das poucas unidades da Ucrânia a conduzir ofensivas bem-sucedidas contra as forças russas invasoras em Bakhmut. Em setembro de 2023, a 72ª Brigada da Rússia foi forçada a abandonar suas posições. A terceira brigada de assalto, separada, libertou brevemente a pequena cidade de Andrivka, mas o assentamento acabou caindo. A brigada, mais uma vez, se destacou como sendo capaz de conduzir ofensivas onde outras forças terrestres ucranianas poderiam falhar. Em fevereiro de 2024, a brigada foi transferida para Avdiivka, onde alegou ter matado 1.500 soldados russos, ferido outros 3.500 e destruído 20 veículos blindados da Rússia. Em maio, a brigada afirmou ter causado até 600 baixas russas na explosão de Kharkiv, onde parece estar operando por mais de um ano. Em agosto, a brigada também recuperou cerca de 124 milhas quadradas de Kharkiv dos russos, em uma batalha onde seus soldados enfrentaram uma desvantagem de 25-1. Este grupo de soldados representa a elite das forças terrestres da Ucrânia. Eles provaram seu valor muitas vezes nos últimos anos, e com as imagens divulgadas em 9 de julho também se mostraram inovadores. Soldados ucranianos, já capazes de vencer unidades russas maiores, encontraram formas de capturar tropas inimigas sem arriscar as próprias vidas. Putin já tinha medo da terceira brigada de assalto separada antes. Ele agora enfrenta uma versão da brigada capaz de causar grandes danos ao seu exército sem riscos para si. Ele também enfrenta a crescente tendência da Ucrânia de usar robôs terrestres para diversos fins em sua defesa contra as forças russas.
O ataque e a rendição de 9 de julho mostram como a Ucrânia usa drones terrestres kamikaze para atacar trincheiras russas e escoltar soldados russos que se rendem. A Ucrânia também usa seus pequenos robôs terrestres para proteger suas próprias tropas. Segundo a Pravda, em maio a Ucrânia criou um drone terrestre que pode resgatar soldados feridos distantes da frente de batalha. Implantado pela 13ª Brigada Kartia, da Guarda Nacional da Ucrânia. O drone é semelhante aos utilizados pela 3ª Brigada de Assalto separada para atacar soldados russos em Kharkiv. Ele possui os mesmos pneus rastreados grandes e uma plataforma, porém, o drone é um pouco maior e não tem uma gaiola completa ao redor, permitindo a entrada de um soldado ferido. Um soldado de Kartia que necessitava de atendimento médico foi inserido em um complexo robótico terrestre e entregue com êxito à equipe de evacuação. Ele foi levado dos médicos, conforme anunciado pela brigada ao relatar o sucesso da operação. Ainda mais notável é que o drone percorreu cerca de 74 milhas para resgatar o soldado ferido e levá-lo de volta à base. A Ucrânia possui drones terrestres. A Ucrânia não só possui drones, como os utiliza de formas inovadoras para proteger seus soldados e dizimar as tropas russas. Veja o impacto disso na guerra. As façanhas da 3ª Brigada de Assalto Separada da Ucrânia revelaram uma nova tática que pode ser usada contra a Rússia durante a ofensiva de verão de Putin. Isso é crucial enquanto a Rússia reformula suas táticas nessa ofensiva. Em 6 de julho, o político informou que a Ucrânia começou a construir trincheiras bem menores do que as utilizadas antes na guerra. A razão é simples. A Rússia mudou de lançar grandes assaltos de ondas humanas, apoiados por unidades mecanizadas, para usar grupos menores de tropas para atingir a Ucrânia. Os assaltos menores da Rússia aumentam sua mobilidade ofensiva, permitindo atacar alvos de vários ângulos enquanto esticam as defesas ucranianas. É uma jogada esperta que obrigou a Ucrânia a repensar sua estratégia de defesa baseada em trincheiras. Porém, essa abordagem também gera vulnerabilidades. As menores unidades russas estão cavando trincheiras e buracos de raposa enquanto avançam, aparentemente planejando absorver os contra-ataques ucranianos antes de progredir. Em Kharkiv, no dia 9 de julho, um pequeno grupo de soldados russos se escondeu em um buraco de raposa, possivelmente acreditando que poderiam resistir a um ataque terrestre ucraniano até o anoitecer, quando poderiam se retirar. Eles podem ter estado certos. A 3ª Brigada de Assalto Separada afirma que tentou várias incursões lideradas por soldados contra a posição russa. Foi apenas após a mudança para drones que conseguiu capturar os soldados russos. Uma nova tática surgiu. Em vez de arriscar seu povo em contra-ofensivas, a Ucrânia pode usar drones para atacar posições russas com explosivos. Esses drones nem mesmo precisam reivindicar mortes, embora sejam bônus se o fizerem. Eles precisam continuar atacando as trincheiras russas, criando a chance de desabamento para forçar a rendição. Quando a rendição chegar, a Ucrânia sabe que pode escoltar os soldados aterrorizados da Rússia de volta às suas bases, usando drones terrestres. A ausência de tropas diretamente envolvidas nessa nova estratégia também é relevante por outro motivo. A Ucrânia enfrenta atualmente problemas de mão de obra. Muito se fala sobre a alta taxa de baixas entre as tropas russas, resultado da abordagem de desgaste adotada por Putin. A Rússia ultrapassou 1 milhão de baixas em junho e segue perdendo cerca de 1.000 soldados por dia. Contudo, a estratégia de Putin está funcionando ao lentamente exaurir as forças ucranianas. Os números das baixas ucranianas são mais difíceis de obter. O New York Times afirmou, em 3 de junho, que um estudo sugere que entre 60 mil e 10 mil soldados ucranianos foram mortos desde que Putin invadiu. Adicionar à lista centenas de milhares de feridos mostra que a Ucrânia está sendo desgastada pela guerra de atrito da Rússia. O artigo do Times afirma que o total de baixas da guerra em ambos os lados é de 14 milhões. Subtraindo 1 milhão da Rússia, o número total de baixas para a Ucrânia seria de 40 mil. Esse não é um número pequeno, e a Ucrânia está lutando para preencher as lacunas ao longo de 2025. A mídia noticiou os desafios da Ucrânia em recrutar novos soldados para as frentes de batalha. Segundo a BBC, em fevereiro, a maioria dos ucranianos dispostos a lutar contra a Rússia está morta, ferida ou presa nas frentes de batalha, o que representa um problema. Aguardando reforços que não chegam no ritmo necessário,
Em março, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou a Zelensky que a Ucrânia enfrentava a escassez de soldados durante uma reunião com o presidente ucraniano. A Ucrânia está ciente dos problemas de recrutamento. Desde março, começou a recrutar voluntariamente pessoas de 18 a 24 anos dispostas a lutar. Isso indica que o país agora está aceitando soldados com menos de 25 anos, que é a idade mínima para recrutamento. É aqui que entra em jogo a nova estratégia de drones terrestres da Ucrânia. Pense no que significa poder fazer soldados russos se renderem usando drones para o futuro. Se a Ucrânia conseguir transformar a abordagem inovadora da Terceira Brigada de Assalto Separada em um procedimento operacional padrão para as demais tropas, uma grande pressão sobre o exército ucraniano será aliviada. Os soldados lidam com menos risco, pois os drones realizam todo o trabalho arriscado. O efeito cascata é que menos ucranianos morrem na frente, aliviando os problemas de recrutamento do país. A Ucrânia ainda enfrenta escassez de soldados, mas não nos entenda mal. O que estamos vendo aqui é a potencial evolução de suas forças armadas, que permite à Ucrânia substituir drones por pessoas em operações que anteriormente exigiriam soldados. É uma evolução que o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, sugere que precisa acontecer agora ou após o fim da guerra na Ucrânia. Ele aponta que as baixas taxas de natalidade e a emigração já afetaram bastante a população da Ucrânia, reduzindo-a para 379 milhões em 2024, ante um pico de 525 milhões em 1991. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, uma futura força ucraniana deverá depender mais de drones, utilizando-os para substituir os soldados perdidos na guerra da Ucrânia. A Terceira Brigada de Assalto Separada deu um passo importante para tornar realidade um futuro exército baseado em drones, tornando veículos não tripulados uma parte-chave da estratégia defensiva do país. Devido aos problemas de mão de obra da Ucrânia, a inovação com robôs terrestres é uma necessidade urgente. O país está buscando acelerar esse processo. De acordo com David Hamblen, escritor da Forbes, a Ucrânia planeja construir e implantar até 15 mil robôs terrestres até 2025. Isso não surpreende, considerando a escassez de mão de obra no país. A Ucrânia já gastou 150 milhões de dólares em drones terrestres no primeiro trimestre de 2025, segundo Hamblen. Os inovadores ucranianos estão apresentando novos designs de robôs quase toda semana. Em 5 de julho, o Insider informou que a Ucrânia já utiliza seus robôs terrestres para plantar minas, atacar forças russas e resgatar soldados feridos. Também estão surgindo designs de robôs modulares que permitem montá-los como Lego. Os drones podem servir a propósitos específicos conforme as necessidades operacionais. A transição para um exército baseado em drones já parece estar em curso. A Terceira Brigada de Assalto Separada da Ucrânia demonstrou em 9 de julho que os drones terrestres têm aplicações inesperadas desde o início da invasão de Putin. Putin também precisa se preocupar com drones não terrestres. A Ucrânia entrou em modo besta total com sua produção de drones, aumentando em 900% em relação a 2024. Descubra como e o que isso significa em nosso vídeo. Inscreva-se no Military Show para mais cobertura dos últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.